No luxuoso corredor do resort 5 estrelas em Punta Cana, onde o ar-condicionado mantinha uma temperatura artificialmente perfeita, Tiago Pereira acabara de fazer o impensável. Com as mãos nos bolsos da calça de linho cara, ele sustentou o olhar, não com raiva, mas com uma exaustão profunda que vinha de anos de obediência. Diante dele, na suíte presidencial que deveria ser o cenário de um conto de fadas, Camila Santos o encarava com a frieza de quem avalia um contrato mal redigido, e não o fim de um casamento que mal havia começado. Tiago respirou fundo, sentindo o cheiro enjoativo do perfume de grife que impregnava o quarto, e repetiu a frase que mudaria sua vida, com a aliança de ouro ainda brilhando ironicamente em seu dedo anelar. Eu quero o divórcio, Camila. Agora. Hoje. E se a coragem de Tiago já tocou seu coração, deixe o gostei e inscreva-se no Histórias que Prendem Você, para não perder essa reviravolta. Comente seu nome para uma saudação especial e vamos descobrir juntos como o verdadeiro amor sempre encontra um caminho. O silêncio que se seguiu às palavras de Tiago foi pesado, quase sólido. Do lado de fora, através das portas de vidro que davam para a varanda privativa, o mar do Caribe brilhava em um tom de azul impossível, indiferente ao drama humano que se desenrolava ali dentro. Camila, impecável em seu vestido de seda branca, nem sequer piscou. Ela cruzou os braços, o som das pulseiras de ouro tilintando suavemente, o único ruído no quarto. Seus olhos azuis, gélidos e calculistas, percorreram o rosto do marido, ou melhor, do homem que a sociedade dizia ser seu marido há menos de 48 horas. Você perdeu o juízo, Tiago. A voz dela era baixa, controlada, sem um traço de emoção genuína, apenas irritação. Estamos na nossa lua de mel. Sua mãe gastou uma fortuna para garantir que isso fosse o evento do ano nas colunas sociais. Você não vai arruinar tudo por um capricho infantil. Tiago soltou uma risada curta, sem humor. Ele passou a mão pelos cabelos castanhos, despenteando o corte perfeito. Capricho? Camila, olhe para nós. Ele gesticulou para o espaço vazio entre eles, um abismo que nem todo o dinheiro dos Pereira e dos Santos poderia preencher. Não existe nós. Nunca existiu. Isso foi um acordo comercial entre a minha mãe e o seu pai. Eu aceitei jogar o jogo, aceitei subir ao altar, aceitei assinar os papéis, mas eu não consigo passar mais um dia fingindo que isso é uma vida. Eu estou sufocando. Ele caminhou até a mesa de cabeceira, pegou seu relógio e o colocou no pulso, um gesto mecânico de quem estava pronto para partir. Jussara vai destruir você, Camila disse, virando-se para o espelho e ajeitando uma mecha do cabelo loiro platinado que estava milimetricamente fora do lugar. Você sabe disso. Ela não aceita falhas, e um divórcio na lua de mel é a falha suprema. Que ela tente, Tiago respondeu, e pela primeira vez em anos sentiu uma onda de coragem real, não a bravata que costumava exibir nas reuniões da empresa. Eu passei 36 anos sendo o filho perfeito, o herdeiro modelo, mas a vida é curta demais para ser vivida no script de outra pessoa. Eu vou descer, vou pegar um quarto separado e assim que voltarmos ao Brasil, meus advogados entrarão em contato. Camila apenas o observou pelo reflexo do espelho, os lábios contraídos em uma linha fina de desprezo. Ela não estava com o coração partido, estava com o orgulho ferido. Para uma mulher criada para ser a esposa troféu perfeita, ser rejeitada antes mesmo da primeira semana era um insulto inaceitável. Você vai se arrepender, Tiago. Não existe felicidade fora do mundo que construímos para você. Eu prefiro a infelicidade honesta do que essa mentira de luxo, ele declarou caminhando até a porta. Ao girar a maçaneta, Tiago sentiu como se estivesse abrindo a porta de uma cela. Ele saiu sem olhar para trás, deixando Camila e a suíte presidencial envoltas na penumbra do ar-condicionado e avançou pelo corredor. Cada passo que ele dava em direção ao saguão parecia deixar seu corpo mais leve. A gravata invisível que apertava sua garganta desde o dia em que Jussara Pereira anunciou seu noivado com a filha do sócio finalmente se desfez. Ele, Tiago Pereira, o homem que tinha tudo, finalmente tinha a única coisa que o dinheiro não podia comprar: a posse de seu próprio destino. O resort era um labirinto de opulência. Cascatas artificiais, pisos de mármore que refletiam a luz do sol, palmeiras gigantescas. Hóspedes riam, casais caminhavam de mãos dadas, crianças corriam felizes.
Tiago caminhava entre eles como um espectro voltando à vida. Ele precisava de ar puro. Precisava sair daquele ambiente climatizado e sentir o calor real do sol, a brisa salgada, algo que o fizesse sentir que estava vivo e não apenas existindo. Ele chegou à área aberta do saguão principal, um espaço monumental com o pé direito alto e aberto para os jardins tropicais. O vento morno bagunçou sua camisa e ele fechou os olhos por um momento, inspirando profundamente. Estava feito. O medo da reação de sua mãe, Jussara, ainda estava lá, uma sombra no fundo de sua mente, mas a sensação de liberdade era inebriante. Abriu os olhos, pronto para ir até a recepção e pedir outro quarto, ou talvez pegar o primeiro voo para qualquer lugar que não fosse São Paulo. Foi então que o tempo parou. Não foi uma metáfora. Para Tiago, o mundo ao redor, o som da fonte de água, a música ambiente caribenha, as conversas dos turistas, tudo silenciou abruptamente. A cerca de 10 metros dele, perto de um grande vaso de cerâmica com flores exóticas, estava uma mulher. Ela estava de costas, usando um vestido simples, florido e leve, que dançava com o vento. O cabelo castanho claro, com aquelas mechas douradas que pareciam ter sido pintadas pelo próprio sol, caía em ondas suaves, até o meio das costas. O coração de Tiago falhou uma batida. Aquele cabelo, aquela postura, a maneira como ela inclinava a cabeça levemente para o lado, enquanto parecia ninar algo em seus braços. Não pode ser, ele pensou, suas pernas travando no chão de mármore polido. Minha mente está pregando peças. Eu estou tão desesperado por algo real que estou alucinando. Mas então a mulher se virou devagar, como se sentisse o peso do olhar dele queimando em sua pele. O mundo de Tiago girou. Era ela, Ana Paula. Não a Ana Paula das lembranças dolorosas de 2 anos atrás, a professora doce que ele foi obrigado a abandonar por pressão da mãe. Esta mulher à sua frente parecia mais madura, com uma serenidade nova no rosto, embora os traços delicados e as sardas suaves no nariz fossem inconfundivelmente os mesmos. Ela parecia deslocada naquele ambiente de luxo ostentatório, uma flor do campo brotando no meio de orquídeas de estufa. Tiago sentiu a boca secar. Ele queria gritar o nome dela, correr até lá, pedir perdão, fazer qualquer coisa, mas seu corpo não obedecia. Ele estava congelado. Ana Paula o viu. Seus olhos castanho-mel se arregalaram, o choque drenando a cor de seu rosto levemente bronzeado. Ela deu um passo incerto para trás, instintivamente apertando o que segurava contra o peito. Foi nesse momento que Tiago percebeu. Ela não estava segurando uma bolsa ou um chapéu. Ela segurava um bebê. Uma criança pequena, vestida com um macacãozinho azul de algodão, com pernas gordinhas que se agitavam no ar. O bebê, sentindo a tensão da mãe, virou o rostinho curioso na direção de Tiago, e foi aí que o chão desapareceu sob os pés do milionário. O menino tinha cabelos castanhos fininhos, mas foram os olhos que atingiram Tiago como um raio físico, perfurando seu peito e revirando sua alma. Eram 2 faróis de um verde esmeralda intenso, brilhante e inconfundível. Não eram olhos comuns. Eram os olhos dos Pereira, os mesmos olhos que Tiago via no espelho todas as manhãs, os mesmos olhos que sua mãe, Jussara, exibia com orgulho, os mesmos olhos que seu falecido pai tinha. O bebê piscou, inocente, e abriu um sorriso banguela que iluminou o saguão inteiro, estendendo uma mãozinha rechonchuda na direção daquele estranho que o encarava petrificado. A matemática explodiu na cabeça de Tiago. 2 anos. O rompimento. O tempo. A idade do bebê. Talvez quase 1 ano. Ana! A voz de Tiago saiu como um sussurro rouco quebrado. Ele deu um passo à frente, trêmulo, ignorando completamente o fato de que ainda era, tecnicamente, um homem casado em lua de mel. Nada mais existia. Apenas aquela mulher e aquela criança. Ana Paula parecia prestes a fugir. Ela olhou para os lados buscando uma saída, o medo estampado em sua expressão. Ela protegeu a cabecinha do bebê com a mão, num gesto de defesa que partiu o coração de Tiago. Tiago, ela murmurou, a voz doce que ele tanto sonhara ouvir novamente, agora carregada de pânico. Você não deveria estar aqui. Por favor. Ele não parou. Ele não podia parar. Uma força gravitacional o puxava para aquele menino.
Ele se aproximou devagar, como se abordasse um animal assustado, até estar a apenas 1 metro de distância. Ele podia ver o cheiro de talco e leite que emanava da criança, misturado ao perfume floral suave que Ana sempre usava. Tiago tentou formular a pergunta, mas as palavras ficaram presas na garganta. Ele olhou fixamente para os olhos verdes do bebê, que o encaravam com uma curiosidade profunda e antiga. Quem é ele, Ana? Ana Paula mordeu o lábio inferior, seus olhos enchendo-se de lágrimas que ela lutava para não derramar. Ela olhou para o filho, depois para Tiago, e a verdade pairou entre eles, pesada e absoluta. O nome dele é Enzo, ela disse a voz embargada, erguendo o queixo com aquela dignidade humilde que Tiago sempre admirou. E nós não estamos aqui para causar problemas. Eu ganhei a viagem num sorteio da escola. Eu não sabia. Eu juro que não sabia que você estaria aqui. Tiago estendeu a mão, os dedos tremendo visivelmente, e tocou levemente o pezinho do bebê, protegido por uma meia branca. O toque foi elétrico. Uma onda de calor subiu pelo seu braço e se alojou direto em seu coração, despertando um instinto que ele nem sabia que possuía. O bebê não chorou. Pelo contrário, segurou o dedo indicador de Tiago com uma força surpreendente. Ele tem os meus olhos, Tiago sussurrou, as lágrimas finalmente vencendo a barreira de seus próprios cílios. A certeza não veio de um teste de DNA, mas da alma. Aquele era seu filho, o filho que ele nunca soube que tinha. O filho gerado na época em que ele foi mais feliz. Tiago, por favor. Ana Paula pediu, recuando um passo temerosa. Você tem sua vida agora. Sua esposa, sua família. Minha família? Ele repetiu, hipnotizado pelo sorriso de Enzo. Ana, olhe para ele. Antes que Ana Paula pudesse responder ou que Tiago pudesse processar a magnitude do que estava acontecendo, o som inconfundível de saltos altos batendo com força no mármore ecoou atrás dele. Um som ritmado, agressivo, que se aproximava rapidamente. Tiago sentiu um arrepio frio na espinha. Ele não precisava se virar para saber quem era. O perfume caro e enjoativo chegou antes dela. Tiago. A voz de Camila cortou o momento mágico como uma lâmina de vidro. O que significa isso? Quem é essa empregada? E por que você está chorando no meio do saguão do hotel? Ana Paula empalideceu, abraçando Enzo com força, como se quisesse fundir o bebê ao seu próprio corpo para protegê-lo do veneno que acabara de chegar. Tiago soltou o pezinho do filho e se virou lentamente. A liberdade que ele sentira minutos atrás no corredor agora se transformava em algo muito mais perigoso e urgente. Não era mais apenas sobre ele. Agora, havia uma criança de olhos verdes no meio da guerra. E Tiago sabia, com todas as células de seu corpo, que mataria e morreria para protegê-los. A palavra empregada, lançada por Camila com tanto veneno, pairou no ar abafado do saguão como uma sentença. Ana Paula recuou mais um passo, apertando Enzo contra o peito com tanta força que o bebê resmungou incomodado. Ela não sentiu vergonha de quem era, mas sentiu o medo visceral daquele mundo que, anos atrás, a havia mastigado e cuspido fora. Tiago, no entanto, não recuou. Pela primeira vez em sua vida, a postura de submissão que ele adotava diante dos conflitos desapareceu. Ele se colocou fisicamente entre Ana Paula e Camila, erguendo-se em toda a sua altura de 1,88 m. Cuidado com o que fala, Camila. A voz de Tiago era baixa, mas vibrava com uma autoridade que fez a esposa piscar, confusa. Você não está falando com uma funcionária. Você está falando com a mulher que... O que, Tiago? Camila o interrompeu, seus olhos azuis varrendo a cena com um misto de incredulidade e fúria. A mulher que fez você pedir o divórcio na lua de mel. É isso? Você armou esse encontro? Antes que Tiago pudesse responder, o olhar de Camila desceu. Ela era fútil, sim, mas não era estúpida. Seus olhos encontraram o rosto de Enzo, que agora espiava por cima do ombro da mãe. O bebê, alheio à atenção adulta, encarou a mulher loira com seus grandes olhos verde esmeralda. O silêncio de Camila foi absoluto. O queixo dela tremeu. Ela olhou para Tiago, depois para o bebê e de volta para Tiago. A semelhança era inegável, gritante, biológica. Era como olhar para uma cópia reduzida e inocente do homem com quem ela acabara de se casar. Oh, meu Deus! Camila sussurrou, levando a mão à boca, não em emoção, mas em choque puro.
Isso não é apenas uma ex-namoradinha. Isso é... Jussara vai infartar. Isso é um bastardo. A palavra atingiu Tiago como um soco. O nome dele é Enzo. Tiago rosnou dando um passo em direção à esposa, fazendo-a recuar. E ele não é um bastardo. Ele é meu filho. Ana Paula aproveitou o momento de distração. Com o coração batendo na garganta, ela girou nos calcanhares e correu. Não correu de forma desajeitada, mas com a urgência de uma mãe leoa fugindo de caçadores. Ela atravessou o saguão, ignorando os olhares curiosos dos turistas, buscando a segurança do quarto, das malas, do primeiro voo que pudesse tirá-la dali e levá-la de volta para a simplicidade segura de sua casa no interior. «Ana, espera!» Tiago gritou, fazendo menção de segui-la. Mas Camila segurou seu braço. Suas unhas bem feitas cravaram no tecido da camisa de linho. «Se você der mais um passo atrás dessa mulher e dessa criança, Tiago, eu juro por tudo que é mais sagrado que destruo a reputação da sua família antes mesmo de pousarmos no Brasil. Você quer ver o império dos Pereira ruir? Vá em frente.» Tiago olhou para a direção onde Ana Paula havia desaparecido. Seu coração queria correr, queria pegar aquele bebê no colo e nunca mais soltar. Mas sua mente, treinada por anos de estratégia empresarial, sabia que Camila não estava blefando. Ele precisava resolver isso, mas precisava resolver do jeito certo. Se ele agisse por impulso agora, Jussara e Camila poderiam triturar Ana Paula nos tribunais antes que ele pudesse protegê-la. Ele se soltou do aperto de Camila com um puxão brusco. «Nós vamos voltar para o Brasil», ele disse frio como gelo. «Mas não pense nem por um segundo que você ou minha mãe vão controlar essa situação. Acabou, Camila. O teatro acabou. A viagem de volta a São Paulo foi um tormento silencioso.» Enquanto Tiago viajava na primeira classe, olhando para as nuvens e imaginando onde Ana Paula estaria naquele imenso avião, a mente dele trabalhava febrilmente. Ele contava os meses, 11 meses, mais 9 de gestação. Ana tinha engravidado pouco antes de Jussara forçar o término, ameaçando a floricultura da mãe dela, Dona Simone. Ana havia partido sem dizer nada, e ele, covarde, acreditou que ela simplesmente tinha desistido do amor deles. Ele nunca imaginou que ela tinha partido para proteger o fruto desse amor. Ao pousarem em Guarulhos, o clima era de velório. O motorista da família os aguardava. Camila entrou no carro de luxo digitando furiosamente no celular, sem dúvida informando Jussara. Tiago, por sua vez, sentia uma ansiedade que beirava a náusea. Ele precisava encontrar Ana Paula, precisava saber onde ela morava, mas sabia que o confronto com a matriarca era inevitável e imediato. A mansão dos Pereira, no Morumbi, parecia mais uma fortaleza do que um lar. Paredes altas, segurança armada, jardins geometricamente perfeitos, onde nenhuma folha ousava cair fora do lugar. Jussara os esperava na biblioteca, sentada em sua poltrona de couro, vestida num tailleur cinza impecável. Ela segurava uma taça de conhaque, embora fossem apenas 10 da manhã. A expressão dela não era de raiva, era de decepção calculada, o que era muito pior. Camila me contou. Jussara disse assim que Tiago entrou, dispensando cumprimentos. A voz dela era suave, perigosa. Um filho, com a florista. Tiago permaneceu de pé no centro da sala. Ele se sentia novamente com 10 anos de idade, prestes a ser repreendido por sujar a roupa de domingo. Mas então a imagem dos olhos verdes de Enzo invadiu sua mente. Aqueles olhos lhe deram a força de um gigante. O nome dela é Ana Paula. E o menino é meu filho, mãe. Eu o vi. Ele tem os meus olhos. Ele tem o meu sangue. Jussara suspirou como se estivesse lidando com um funcionário incompetente. Ela se levantou e caminhou até a janela, olhando para o jardim. Olhos e sangue não pagam contas, Tiago. E certamente não mantém a reputação de uma empresa listada na Bolsa de Valores. Você acabou de se casar com a filha de um dos nossos maiores investidores. Você entende o caos que isso vai gerar? Eu pedi o divórcio, mãe. Jussara virou-se abruptamente, a taça de cristal estalando ao ser colocada com força sobre a mesa de madeira maciça. Você não pediu nada, ela sibilou. Você vai desfazer essa ideia ridícula de divórcio. Camila está disposta a manter as aparências se formos generosos. E quanto à garota e à criança, ela abriu uma gaveta e tirou um talão de cheques. Eu cuido disso. Quanto custa o silêncio de uma professora de jardim de infância? 100 mil.
500 mil? Eu compro uma casa para ela em outro estado, pagamos uma pensão generosa, contanto que ela assine um termo de confidencialidade e abra mão de qualquer direito ao sobrenome Pereira. O menino cresce confortável, mas longe, invisível. O som do sangue pulsando nos ouvidos de Tiago era ensurdecedor. A proposta era tão clínica, tão desumana, que ele sentiu um gosto amargo na boca. Você quer comprar o meu filho? Tiago perguntou, a voz trêmula, não de medo, mas de uma fúria contida. Eu quero proteger o seu futuro, Jussara gritou, perdendo a compostura pela primeira vez. Uma criança bastarda, fruto de um caso com uma ninguém. É uma mancha. Chega! O grito de Tiago ecoou pelas paredes forradas de livros, fazendo Jussara recuar, surpresa. Ele avançou até a mesa, apoiando as duas mãos na madeira polida, encarando a mãe nos olhos. Guarde o seu dinheiro, Jussara. Guarde os seus acordos, a sua reputação e o seu império de mentiras. Eu passei 36 anos sendo o boneco que você vestia e exibia, mas aquele menino, aquele bebê, não vai ser um segredo. Ele não vai ser um erro escondido num boleto bancário. Ele é meu filho, e eu vou ser o pai dele. Se você sair por aquela porta para ir atrás dessa aventureira, Jussara ameaçou, os olhos estreitos. Eu corto você da presidência. Eu congelo seus bens. Você vai sair sem nada. Tiago sorriu. Foi um sorriso leve, verdadeiro. O mesmo que ele deu ao sair do hotel em Punta Cana. Você ainda não entendeu, mãe. Eu já sou rico. Eu descobri isso ontem, quando segurei a mão do meu filho. Fique com o dinheiro. Ele deu as costas e saiu da biblioteca. Pela primeira vez, a mansão não parecia uma prisão, mas apenas um prédio vazio, cheio de pessoas pobres de espírito. Enquanto isso, a 200 quilômetros dali, na pequena cidade do interior, a realidade era bem diferente. A casa de Ana Paula era simples, de tijolos aparentes pintados de branco, com um jardim na frente que parecia uma explosão de cores, obra das mãos de sua mãe, Simone. Dentro, o cheiro de café fresco e bolo de fubá tentava acalmar os ânimos, mas a tensão era palpável. Ana Paula andava de um lado para o outro na pequena sala, com Enzo adormecido em seu ombro. Simone, sentada no sofá de tecido gasto, observava a filha com preocupação. Ele te viu, filha. Não tem como desfazer isso, Simone disse, sua voz calma tentando ser um âncora na tempestade emocional da filha. Ele estava com ela, mãe, com a esposa. Ana sentiu as lágrimas voltarem. Aquela mulher, o jeito que ela olhou para o Enzo, como se ele fosse lixo. Eu tive tanto medo. Eles são poderosos, mãe. Eles têm advogados, dinheiro, influência. Se eles quiserem tirar o Enzo de mim, ninguém vai tirar esse menino daqui. Simone levantou-se e abraçou a filha e o neto. Nós não temos dinheiro, Ana, mas temos dignidade. Você criou esse menino com amor, com suor. Tiago foi um homem fraco no passado, mas ele não é um monstro. Eu não sei quem ele é agora. Ana sussurrou, beijando a testa suada do bebê. Ele parecia diferente. Ele chorou, mãe. O sangue chama, minha filha. O sangue chama. 2 dias se passaram. 2 dias em que Ana Paula mal dormiu, pulando a cada barulho de carro na rua de terra batida. Ela manteve a floricultura fechada, com medo de se expor. Na tarde do 3º dia, um carro preto, luxuoso, mas discreto, estacionou em frente ao portão de madeira da casa. Ana Paula estava na varanda, dobrando as roupinhas de Enzo que tinham secado no varal. Seu coração parou quando viu Tiago descer do carro. Ele não estava de terno. Vestia uma calça jeans e uma camisa polo simples, mas ainda assim parecia brilhar naquele cenário humilde. Ele parecia cansado, com olheiras profundas, mas seus olhos estavam fixos nela. Ele não veio de mãos vazias. Ele abriu o porta-malas e tirou uma caixa enorme, desajeitada, embrulhada em papel de presente colorido. E depois outra. E mais uma sacola. Ana desceu os degraus da varanda, hesitante. Simone apareceu na porta da cozinha, secando as mãos no avental, observando em silêncio. Tiago parou no portão. Ele não entrou sem ser convidado. Ele apenas ficou ali, segurando aquele monte de pacotes ridículos, com uma expressão de humildade que Ana nunca tinha visto no herdeiro dos Pereira. Eu não sabia o que comprar, ele disse, a voz rouca. Então eu comprei. Tudo. Fraldas, brinquedos que fazem barulho, roupas que provavelmente não vão servir.
Ana Paula sentiu uma vontade súbita de rir e chorar ao mesmo tempo. Tiago, o que você está fazendo aqui? Eu vim conhecer meu filho, Ana. De verdade. Sem câmeras, sem hotéis, sem minha mãe gritando no meu ouvido. Ele largou as caixas no chão de terra, ignorando a sujeira, e segurou as grades do portão. Eu sei que não tenho direito a nada. Eu sei que fui um covarde há 2 anos. Mas eu não consigo respirar desde que vi vocês naquele saguão. Ana olhou para dentro de casa, onde Enzo estava no cercadinho, brincando com um urso de pelúcia. Depois olhou para o homem à sua frente. O medo ainda estava lá. A insegurança de ser ferida novamente pulsava, mas ela viu algo nos olhos dele. Não era a arrogância dos Pereira, era a súplica de um pai. Ele gosta de banana amassada e detesta dormir de meia. Ana disse, a voz suave, destrancando o portão. E se você acordar ele com esses brinquedos barulhentos, você mesmo vai fazer ele dormir de novo. Tiago soltou o ar que prendia nos pulmões e sorriu. Um sorriso quebrado, aliviado. Ele empurrou o portão e deu o primeiro passo para dentro do mundo de Ana Paula. Um mundo sem mármore, mas cheio de vida. Ele estava entrando em território desconhecido, pronto para enfrentar qualquer coisa, desde que pudesse segurar aquele menino nos braços mais uma vez. Mas o que Tiago não sabia, enquanto caminhava em direção à varanda, era que o silêncio de Jussara e Camila em São Paulo não significava derrota. Significava que elas estavam se armando. Que a guerra pela guarda de Enzo estava apenas começando. As semanas seguintes transformaram a rotina da pequena floricultura Jardim de Simone em algo que a cidadezinha jamais esperaria ver. O carro preto importado, antes um objeto de estranheza estacionado na rua de paralelepípedos, tornou-se parte da paisagem, assim como os vasos de gerânios e as bicicletas encostadas no meio-fio. Tiago Pereira, o herdeiro de um império hoteleiro, estava aprendendo uma nova profissão, a de pai. E, surpreendentemente, a de auxiliar de florista. Era uma tarde de terça-feira, quente e abafada, típica do interior paulista. Tiago estava sentado num banquinho de madeira baixo, muito pequeno para suas pernas longas, segurando um pote de papinha de banana. Ele não usava terno. A camisa social branca, de um algodão egípcio caríssimo, estava com as mangas dobradas até os cotovelos e ostentava uma mancha amarelada no ombro. Um presente que Enzo havia regurgitado meia hora antes. Abre a boca, campeão. O aviãozinho vai pousar. Tiago murmurou concentrado enquanto tentava acertar a boca do filho, que parecia achar muito mais divertido tentar agarrar a colher com as mãos sujas. Do balcão, fingindo organizar arranjos de lírios, Ana Paula observava a cena. Seu coração, que ela jurara manter trancado e protegido atrás de muralhas de aço, traía sua determinação a cada sorriso que Tiago arrancava do bebê. Não era apenas o fato de ele estar ali, era como ele estava ali. Tiago não ficava checando o celular. Ele não parecia entediado ou com pressa de voltar para o ar-condicionado de São Paulo. Quando Enzo chorava, ele não devolvia o bebê para Ana. Ele o ninava, desajeitado, mas persistente, até o choro cessar. Ele perguntava sobre as vacinas, sobre os dentes nascendo, sobre cada pequeno detalhe que ele havia perdido no último ano. Você vai estragar essa camisa, Ana disse, saindo de trás do balcão e se aproximando com um pano úmido. A voz dela tentava ser firme, mas saiu com uma suavidade que a denunciava. Tiago ergueu os olhos, aquele verde intenso encontrando o mel dos olhos dela. Ele sorriu, e as rugas de preocupação que marcavam sua testa semanas atrás pareciam ter suavizado. É apenas uma camisa, Ana. Eu tenho dezenas iguais, mas ver ele rir quando suja minha roupa, isso eu não tenho em lugar nenhum. Ana sentiu um aperto no peito. Ela se abaixou para limpar a bochecha de Enzo, ficando perigosamente perto de Tiago. O cheiro dele, uma mistura de sândalo, sabonete e agora levemente de papinha de bebê, invadiu os sentidos dela, despertando memórias de noites antigas que ela tentava esquecer. Sua mãe ligou? Ela perguntou, mudando de assunto para algo mais seguro, embora doloroso. O sorriso de Tiago desapareceu, todos os dias, e os advogados da Camila também. Eles estão ameaçando congelar minhas contas pessoais se eu não voltar para casa e assinar um comunicado de reconciliação. E você não tem medo? Ana parou de limpar o bebê e olhou fixamente para ele. Tiago, essa é a sua vida, o seu dinheiro,
o seu conforto. Você nasceu para isso. Ficar aqui brincando de casinha numa cidade onde o cinema mais próximo fica a 30 quilômetros, isso vai cansar você. A novidade vai passar. Tiago colocou o pote de papinha na mesinha lateral. Ele segurou a mãozinha de Enzo, que agarrou seu polegar com força, e então olhou para Ana com uma seriedade profunda. Você acha que aquilo era vida? Ele balançou a cabeça. Ana, eu passava 12 horas por dia em reuniões com pessoas que sorriam para mim enquanto planejavam como puxar meu tapete. Eu chegava numa casa vazia, gigante, fria. Eu casei com uma mulher que sabia o saldo da minha conta bancária de cor, mas não sabia, e não se importava, com a minha cor favorita. Ele se levantou, ficando muito próximo dela, no espaço apertado entre as prateleiras de flores. Eu não estou brincando de casinha. Eu estou respirando pela primeira vez. E eu não vou voltar para aquela jaula de ouro. Não se isso significar perder vocês de novo. O ar entre eles ficou pesado, carregado de uma eletricidade estática que fazia os pelos do braço de Ana se arrepiarem. Ela queria acreditar. Deus como ela queria. Mas o medo de ser abandonada novamente era uma ferida que ainda não tinha cicatrizado completamente. Dona Simone foi ao mercado? Tiago perguntou a voz mais rouca, notando que estavam sozinhos na loja. Enzo, satisfeito com a comida, começava a pescar o sono no carrinho ao lado. Foi. E o céu está fechando, Ana comentou, olhando para a vitrine. Nesse instante, como se a natureza obedecesse a um roteiro dramático, um trovão estremeceu as vidraças da loja. O dia virou noite em questão de segundos, e a chuva desabou. Não uma chuvinha de verão, mas um temporal torrencial daqueles que lavam a alma e isolam o mundo. A água batia no telhado e no asfalto com um rugido constante, abafando qualquer som vindo da rua. A luz da floricultura piscou 1, 2 vezes e apagou. O ambiente mergulhou numa penumbra cinzenta, iluminada apenas pelos relâmpagos ocasionais que cortavam o céu lá fora. O cheiro de terra molhada se misturou ao perfume intenso das rosas e jasmins que enchiam a loja. Ótimo! Ana suspirou nervosa, tateando o balcão em busca de uma lanterna. A fiação dessa rua é antiga. Deixa que eu ajudo, Tiago disse. No escuro, as mãos dele se encontraram sobre o balcão. O toque foi como um choque elétrico. Ana tentou puxar a mão, mas Tiago não a soltou. Ele entrelaçou os dedos nos dela, firme, quente, real. Ana, ele sussurrou. O nome dela saiu como uma prece. Ela sentiu a respiração dele se aproximar. Seus olhos, acostumando-se à penumbra, viram o contorno do rosto dele iluminado por um clarão de relâmpago. Ele estava ali, despido de toda a arrogância, vulnerável, entregue. Tiago, não! Ela tentou protestar, mas sua voz não tinha convicção. Seu corpo traía sua mente, inclinando-se em direção a ele. Você é casado. No papel. Apenas num pedaço de papel maldito que eu vou rasgar. Ele respondeu, agora a centímetros do rosto dela. No meu coração, eu sou seu. Eu sempre fui seu, mesmo quando fui fraco demais para admitir. Eu passei 2 anos procurando você em cada rosto na multidão, Ana. Você me deixou, ela sussurrou, uma lágrima solitária escorrendo. Você escolheu o dinheiro. Eu fui um tolo, um menino com medo da mãe. Mas olhe para mim agora. Eu estou aqui. Eu estou disposto a perder cada centavo, cada hotel, cada título, só para poder acordar e ver você e o Enzo todos os dias. Ele levou a mão livre ao rosto dela, acariciando a pele macia da bochecha, o polegar roçando o canto da boca dela. O gesto era de uma ternura devastadora. Me perdoa, ele pediu, a testa encostada na dela. Me deixa consertar isso. Ana Paula fechou os olhos, inalando o cheiro dele, sentindo o calor do corpo dele irradiar para o dela, combatendo o frio da chuva. A resistência dela desmoronou. Não havia lógica que vencesse aquele sentimento. Quando os lábios dele tocaram os dela, não foi um beijo tímido. Foi um encontro de almas famintas. Tiago a beijou com uma urgência desesperada, segurando o rosto dela como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ana correspondeu, suas mãos subindo para a nuca dele, puxando-o para mais perto, tentando recuperar o tempo perdido, os beijos não dados, as noites solitárias. Era um beijo salgado pelas lágrimas dela, doce pela saudade e carregado de uma paixão reprimida que explodia ali,
entre vasos de flores e o som da tempestade. O mundo lá fora, Jussara, Camila, o dinheiro, as ameaças, deixou de existir. Havia apenas Tiago, Ana e o som suave da respiração de Enzo dormindo no carrinho, alheio ao fato de que seus pais estavam se reencontrando. Tiago a prensou suavemente contra o balcão, o beijo se aprofundando, a língua dele pedindo passagem, explorando, reconquistando o território. Ana sentiu os joelhos fraquejarem. A pegada dele em sua cintura era firme, possessiva no bom sentido, a pegada de um homem que finalmente sabia o que queria. Mas então a realidade bateu. A imagem de Camila no hotel, humilhando-a, brilhou na mente de Ana como um flash doloroso. Ela rompeu o beijo, ofegante, empurrando o peito de Tiago com as mãos trêmulas. "Para", ela pediu, a voz falha. Tiago parou imediatamente, embora sua respiração estivesse pesada e seus olhos escuros de desejo. Ele não a soltou completamente, mantendo as mãos na cintura dela, como se temesse que ela fugisse. "Ana, eu não posso ser a outra, Tiago", ela disse, olhando nos olhos dele com uma firmeza que doeu. "Eu não criei meu filho para me ver sendo a amante escondida. Eu não vou ser o seu escape da realidade. Você não é a outra. Você é a única", ele afirmou veemente. "Então resolva", ela disse, se afastando dele e abraçando o próprio corpo, sentindo frio agora que ele estava longe. "Você diz que quer o divórcio, mas até lá, você ainda é o marido da Camila Santos. E ela não vai largar o osso fácil. Eu vi nos olhos dela, Tiago, ela e sua mãe, elas vão vir atrás de nós." Tiago passou a mão pelos cabelos, frustrado, mas entendendo a posição dela. "Eu vou resolver. Meus advogados já estão preparando a papelada." "Eu vou lutar, Ana." "Lutar não é só assinar papéis, Tiago." Ela olhou para o carrinho onde Enzo dormia. "É aguentar a lama que elas vão jogar. Você está pronto para ver seu nome na lama? Para ver a foto do nosso filho nos jornais de fofoca? Porque é isso que vai acontecer." Tiago olhou para o filho adormecido e depois para a mulher que amava. A chuva lá fora diminuía, mas a tempestade em sua vida estava apenas se formando. "Deixe que venham", ele disse, com uma calma assustadora. "Eu protejo vocês, nem que eu tenha que derrubar a minha própria família para isso." Ana queria acreditar, mas enquanto a luz da floricultura voltava a piscar e acender, iluminando o rosto determinado de Tiago, ela sentiu um aperto gelado no estômago. A felicidade parecia perto, ao alcance de um beijo, mas a sombra de Jussara Pereira era longa demais para ser ignorada. E ela estava certa, porque naquele exato momento, em um escritório luxuoso em São Paulo, Camila Santos assinava um documento que transformaria a vida de Ana Paula num inferno, usando a única arma que Tiago não poderia combater com dinheiro: a lei. A paz na floricultura durou exatos 3 dias após aquele beijo na chuva. 3 dias em que Tiago começou a planejar o futuro, visitando corretores de imóveis na região e consultando advogados discretos para formalizar o divórcio. Mas ele subestimou a velocidade com que o orgulho ferido de uma mulher poderosa e a obsessão de uma matriarca podiam agir. Era uma manhã de sexta-feira ensolarada. Ana Paula estava terminando de montar um buquê de girassóis quando um oficial de justiça, um homem baixo e de expressão cansada, parou na porta da loja. Ele não trazia flores. Trazia um envelope pardo, grosso, com o timbre do Tribunal de Justiça de São Paulo. "Ana Paula Oliveira?" ele perguntou burocrático. Ana sentiu o sangue gelar nas veias. Simone, que estava no caixa, correu para o lado da filha. "Sou eu." Ana respondeu, a voz trêmula. Ao assinar o recebimento e abrir o envelope, o mundo de Ana desabou. Não era apenas uma notificação. Era uma liminar, uma ação de regulamentação de guarda com pedido de busca e apreensão, movida não por Tiago, mas com o sobrenome dele sendo usado como arma. O texto jurídico era frio, mas as acusações queimavam como ácido. O documento alegava alienação parental, ocultação dolosa de menor e, o pior de tudo, questionava a idoneidade moral e capacidade financeira de Ana para criar um herdeiro da família Pereira, sugerindo que a criança vivia em situação de risco e precariedade. "Risco?" Ana leu em voz alta, as lágrimas brotando instantaneamente, o papel tremendo em suas mãos. "Eles dizem que minha casa é um risco? Que eu escondi o Enzo por dinheiro?"
Antes que Simone pudesse acalmá-la, o som de pneus cantando no asfalto lá fora chamou a atenção delas. Não era o carro de Tiago, eram vans. Vans com logotipos de emissoras de TV e sites de fofoca. Em questão de minutos, a calçada da pequena floricultura foi invadida. Flashes disparavam contra a vitrine. Repórteres se acotovelavam. O segredo tinha vazado, e da pior forma possível. As manchetes nos celulares já pipocavam. Herdeiro secreto. Tiago Pereira tem filho fora do casamento, com florista do interior vivendo na miséria. E esposa traída, Camila Santos, entra com pedido para resgatar a criança do abandono. A narrativa tinha sido distorcida com maestria cruel. Jussara e Camila não estavam apenas atacando. Elas estavam destruindo a imagem de Ana para justificar tirar Enzo dela. Fecha a porta, mãe. Ana gritou correndo para os fundos onde Enzo brincava no cercadinho. Ela pegou o filho no colo, como se aqueles flashes pudessem feri-lo fisicamente. Não deixa eles entrarem. Simone, com a fúria de uma avó leoa, bateu a porta de vidro e girou a chave puxando as cortinas. Mas o cerco estava montado. O telefone de Ana começou a tocar incessantemente. Mensagens de ódio de desconhecidos nas redes sociais. O pesadelo tinha se tornado real. Meia hora depois, o caos lá fora aumentou. Um carro preto rompeu a barreira de jornalistas, buzinando agressivamente. Tiago saltou do veículo. Ele estava lívido. Sua expressão era de uma fúria tão contida e perigosa que até os fotógrafos recuaram por um instante. Ele não parou para falar com ninguém. Empurrou microfones, ignorou perguntas sobre traição e esmurrou a porta de vidro da floricultura. Ana, sou eu, abre. Simone espiou pela fresta da cortina e destrancou a porta apenas o suficiente para ele entrar, trancando-a imediatamente atrás dele. O silêncio dentro da loja era um contraste ensurdecedor com o barulho lá fora. Tiago encontrou Ana sentada no chão num canto escuro da loja, balançando Enzo, que chorava assustado com o tumulto. Eles querem tirar ele de mim, Tiago. Ana soluçou, erguendo o documento amassado. Sua mulher, sua mãe. Elas dizem que eu não presto, que eu sou pobre demais para ser mãe dele. Tiago pegou o papel. Seus olhos correram pelas linhas jurídicas redigidas pela equipe mais cara de São Paulo. Cada acusação falsa era uma punhalada em sua consciência. Ele viu o medo nos olhos de Ana. Não medo dele, mas medo do poder que ele representava. Ele se abaixou, ficando na altura dela. Ninguém vai tirar o Enzo de você, ele disse, a voz rouca, mas firme como aço. Você não pode prometer isso. Ana gritou desesperada. Olha lá fora. Elas viraram o mundo contra mim. Elas têm dinheiro, influência, juízes no bolso. Você é só um, Tiago, e o dinheiro é delas também. Tiago olhou para Enzo. O menino, sentindo a angústia da mãe, estendeu os bracinhos para o pai. Tiago o pegou, sentindo o peso da responsabilidade e o calor daquele corpinho que era a única coisa pura em meio a tanta sujeira. O dinheiro era delas. Tiago corrigiu, levantando-se com o filho no colo. Mas o nome é meu. A história é minha. E chegou a hora de eu contar a verdade. Ele tirou o celular do bolso e discou um número. Alencar? Ele falou com seu advogado pessoal, um homem de confiança que não estava na folha de pagamento da mãe. Prepare a papelada. Renúncia da presidência do Grupo Pereira. Venda das minhas ações, tudo, eu quero liquidez. E entre com o reconhecimento de paternidade agora. Ele desligou e olhou para Ana. O que você vai fazer? Ela perguntou, secando as lágrimas, vendo uma determinação no rosto dele que a assustava e fascinava. Eu vou acabar com o circo. Tiago entregou Enzo para Ana. Ele a beijou na testa. Um beijo demorado, de promessa. Fique aqui, proteja ele. Tiago ajeitou a camisa, respirou fundo e caminhou até a porta da frente. Ele destrancou a fechadura e saiu, sozinho, para a calçada cheia de abutres. Os flashes explodiram como fogos de artifício. Perguntas foram gritadas. Tiago, o filho é seu? Você vai voltar para a Camila? A florista é sua amante? Tiago ergueu a mão, pedindo silêncio. Havia algo tão autoritário em sua postura que a multidão se calou gradualmente. As câmeras de TV focaram em seu rosto cansado, mas decidido. Eu só vou falar uma vez. A voz dele projetou-se clara. E o que eu disser aqui é a verdade absoluta. Ele olhou diretamente para a lente da maior emissora presente.
A criança que está dentro desta loja se chama Enzo. E sim, ele é meu filho. Mas ele não é um segredo vergonhoso nem um fruto de traição. Ele foi gerado numa relação de amor, muito antes do meu casamento de fachada com Camila Santos. Um murmúrio de choque percorreu a multidão. Admitir que o casamento era uma fachada publicamente era um suicídio social e empresarial. A mãe dele, Ana Paula, é a mulher mais digna, honesta e forte que eu conheço. Tiago continuou, sua voz embargando levemente, mas ganhando força. Ela criou meu filho sozinha, com amor e sacrifício, porque eu fui fraco demais no passado para protegê-los da toxicidade da minha própria família. Ele fez uma pausa, sabendo que Jussara e Camila estariam assistindo aquilo ao vivo. Qualquer ação legal movida contra essa mãe é uma mentira fabricada por pessoas que valorizam mais o status do que a vida humana. Eu estou renunciando hoje a qualquer cargo nas empresas da minha família. Se o preço para ser pai do Enzo e homem da Ana Paula é perder o Império Pereira, então que fiquem com o Império. Eu fico com a minha família. A minha verdadeira família. Tiago encarou os jornalistas uma última vez. Agora, saiam da frente da casa da minha mulher e do meu filho. O show acabou. Ele virou as costas e entrou na floricultura, trancando a porta e puxando a cortina definitivamente. Lá fora, o caos recomeçou, mas o tom tinha mudado. A narrativa de golpista tinha morrido. A história agora era sobre um príncipe que renunciava ao trono por amor. Dentro da loja, Ana Paula chorava, mas agora eram lágrimas de alívio. Tiago encostou-se na porta, as pernas tremendo pela adrenalina. Ele tinha acabado de implodir sua vida inteira. Ele tinha perdido bilhões. Mas quando olhou para Ana e Enzo abraçados no meio das flores, ele soube que tinha acabado de se tornar o homem mais rico do mundo. No entanto, enquanto eles se abraçavam, o celular de Ana vibrou no balcão com uma notificação de e-mail. Não era da justiça, nem da imprensa. Era uma proposta de emprego, de uma escola bilíngue em Portugal, para onde ela havia enviado o currículo meses atrás, num momento de desespero, e tinha esquecido completamente. Prezada Ana Paula, sua aplicação foi aceita. Precisamos que se apresente em Lisboa em 48 horas. O destino, parecia, tinha mais uma carta na manga para testar aquele amor recém-declarado. A euforia do discurso de Tiago na porta da floricultura durou pouco. Quando as câmeras foram embora e a noite caiu sobre a cidadezinha, o silêncio que restou não era de paz, mas de um peso esmagador. Tiago teve que voltar para São Paulo naquela mesma noite. Seus advogados precisavam de assinaturas urgentes para evitar que Jussara congelasse até o dinheiro que ele usaria para comprar fraldas. Foi nesse vácuo de sua ausência que o medo de Ana Paula, alimentado pelo e-mail aberto em seu celular, cresceu como uma erva daninha. Lisboa, uma vida nova, longe de manchetes, longe de Jussara, longe de guerras judiciais. Ana olhava para Enzo dormindo no berço. Ela tinha visto a fúria nos olhos de Camila Santos. Ela sabia que o discurso corajoso de Tiago não pararia o ataque, apenas o tornaria mais cruel. Jussara não aceitaria a derrota. Elas viriam com tudo. E se Tiago daqui a 6 meses se arrependesse, e se a vida simples, sem motoristas e luxos, se tornasse um fardo para ele, ela não suportaria ser a culpada pela ruína do homem que amava. Eu preciso ir, mãe, Ana disse para Simone na manhã seguinte, enquanto jogava roupas numa mala de forma desordenada. Suas mãos tremiam. Você ficou maluca, filha? Simone segurou o braço dela. Aquele homem largou um império por você ontem. Ele enfrentou o mundo. Você vai fugir agora? Eu não estou fugindo por mim. Estou fugindo por ele e pelo Enzo. Ana gritou, as lágrimas escorrendo. Eles vão destruir o Tiago se ele ficar comigo. Vão tirar tudo dele até não sobrar nada além de amargura. Se eu for embora, a poeira abaixa. Ele volta a ser o príncipe deles, e o Enzo cresce seguro na Europa, longe desse veneno. É o único jeito. Simone tentou argumentar, mas a determinação de uma mãe que acha que está salvando sua família é inabalável. Ana comprou as passagens com as economias que restavam e o dinheiro da venda rápida de alguns móveis antigos. O voo para Lisboa sairia de Guarulhos naquela mesma noite. Ela escreveu uma carta. Não teve coragem de mandar mensagem. Deixou o papel sobre o balcão da floricultura, beijou a mãe em prantos, pegou Enzo e entrou no táxi que a levaria para o aeroporto.
Cada quilômetro de distância parecia arrancar um pedaço de sua alma. Tiago chegou à floricultura às 6 da tarde, exausto, mas com um sorriso no rosto. Ele trazia a chave de uma casa alugada num bairro tranquilo, longe dos holofotes. Ana, eu consegui... Ele começou a dizer ao entrar, mas o sino da porta ecoou num vazio estranho. A loja estava escura. Não havia cheiro de café fresco. Apenas Dona Simone, sentada numa cadeira no canto, segurando um envelope branco com as mãos trêmulas. O sorriso de Tiago morreu. Onde eles estão, Nasser? Ele perguntou, a voz baixa, sentindo o frio subir pela espinha. Simone levantou os olhos inchados e estendeu a carta. Ela acha que está te salvando, meu filho. Ela acha que você vai ser mais feliz sem o peso dela. Tiago arrancou a carta da mão da sogra. Leu as palavras apressadas de Ana, manchadas de lágrimas. Perdoe-me. Um dia você vai entender que fiz isso para que você não perdesse seu brilho nessa lama. Cuide-se. Eu cuidarei do nosso filho. De que horas é o voo? Tiago perguntou, amassando o papel com força. O Internacional sai às 9 da noite. Simone respondeu. Ela saiu daqui há 3 horas. O trânsito para São Paulo está horrível. Tiago olhou para o relógio. Eram 6h15. Ele tinha menos de 3 horas para cruzar o estado, enfrentar o trânsito da capital e encontrá-la num dos maiores aeroportos do mundo. Ele não disse adeus. Apenas girou nos calcanhares e correu para o carro. A viagem foi uma insanidade. Tiago dirigiu como nunca havia dirigido na vida. Ele cortou caminhos, ignorou limites de velocidade, o telefone conectado no viva-voz tentando ligar para Ana, mas caindo direto na caixa postal. Atende, Ana. Pelo amor de Deus, atende. Ele gritava dentro do carro, batendo no volante. A chuva começou a cair quando ele entrou na rodovia Ayrton Senna, transformando a pista num espelho perigoso, mas ele não desacelerou. A imagem de Enzo e Ana entrando naquele avião, sumindo no céu para nunca mais voltar, era mais aterrorizante do que qualquer acidente. Ele chegou ao aeroporto de Guarulhos às 8h30. Largou o carro na calçada do embarque internacional, jogando a chave para um guarda de trânsito atônito. Multa, guincha, faz o que quiser, ele gritou, correndo para as portas automáticas. O Terminal 3 era um monstro de vidro e aço, lotado de pessoas. Tiago olhou para o painel de voos. TP-082, Lisboa. Embarque próximo. Portão 312. Ele correu. Suas pernas ardiam, o fôlego queimava na garganta. Ele passava pelas pessoas como um vulto. Com licença, saiam da frente. O portão 312 ficava no final do corredor. Quando Tiago finalmente avistou a fila de embarque, seu coração parou. Lá estavam eles. Ana Paula com um casaco de lã bege, segurando Enzo no colo, entregando o passaporte para a atendente da companhia aérea. O grito de Tiago ecoou pelo saguão, fazendo dezenas de cabeças virarem. Ana Paula congelou. A mão dela parou no meio do caminho. Ela conhecia aquela voz. Ela sonhava com aquela voz. Devagar ela se virou. Tiago estava parado a 20 metros, o peito subindo e descendo violentamente, o cabelo molhado de suor e chuva, a camisa desabotoada no colarinho. Ele parecia um louco apaixonado. Tiago, ela sussurrou. Ele caminhou até ela, ignorando os olhares curiosos, ignorando a atendente que pedia o cartão de embarque. Ele parou na frente dela, ofegante. Você ia embora, ele disse, a dor crua em sua voz. Sem me dizer adeus. Você ia levar o meu filho. É para o seu bem, Ana disse chorando, tentando manter a postura. Volte para a sua vida, Tiago. Jussara vai te aceitar de volta se eu sumir. Você não sabe viver a minha vida. Você vai se cansar de contar moedas. Vai se cansar da simplicidade. Cale a boca, ele disse, mas não com raiva. Com urgência. Você acha que eu renunciei a bilhões de reais ontem por causa de uma aventura? Você acha que o meu bem é viver naquela mansão fria sem vocês? Ele deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dela. Enzo, ao ver o pai, soltou um gritinho feliz e estendeu os braços. Tiago pegou a mãozinha do filho e a beijou, sem tirar os olhos de Ana. Eu não tenho medo da pobreza, Ana. Eu tenho medo de uma vida sem sentido. Que a minha vida só passou a ter sentido quando eu encontrei vocês naquele hotel. Se você entrar nesse avião, a voz dele quebrou. Eu vou comprar uma passagem no próximo. E no próximo. Eu vou te seguir até o fim do mundo, Ana Paula.
Você não vai se livrar de mim, mas eles vão nos destruir. Ela soluçou, baixando a guarda. Deixe que tentem. Nós somos mais fortes. Nós somos uma família agora. Então, diante de centenas de estranhos no aeroporto internacional, Tiago Pereira fez algo que nenhum CEO, nenhum milionário daquela estirpe faria. Ele se ajoelhou. O saguão silenciou. As pessoas pararam de andar. Celulares foram erguidos. Tiago tirou do bolso da calça jeans uma caixinha de veludo azul, amassada pela corrida. Ele a abriu. Dentro, não havia um diamante gigante e ostentativo, como o que ele dera a Camila. Havia um anel antigo, de ouro rose, com uma pequena pedra de água marinha. Esse anel era da minha avó materna. Ele disse, olhando para cima, para os olhos marejados de Ana. A única mulher daquela família que sabia o que era amor. Ela me deu antes de morrer e disse para eu guardar para a mulher que fizesse meu coração bater de verdade. Ana levou a mão à boca, o choro vindo forte. Ana Paula, eu não posso te prometer luxo agora. Eu não sei como vamos pagar as contas mês que vem. Mas eu prometo que vou ser o pai que o Enzo merece e o homem que você sempre sonhou. Eu prometo te amar, te proteger e te respeitar todos os dias da minha vida, na riqueza e na pobreza. Ele respirou fundo. Casa comigo? De verdade dessa vez? Não por contrato, mas por amor? O tempo parou. O anúncio do voo para Lisboa ecoou. Última chamada para o voo TP-082. Ana olhou para o portão de embarque, para a promessa de fuga. Depois olhou para Tiago, ajoelhado no chão frio do aeroporto, oferecendo a ela a única coisa que ela sempre quis. Ele, inteiro e verdadeiro. Ela olhou para Enzo, que brincava com a orelha do pai. Sim, ela sussurrou. E depois mais alto. Sim, 1000 vezes sim. Tiago levantou-se num pulo e a puxou para um beijo. Foi um beijo de cinema. Aplaudido por estranhos, selado com lágrimas e alívio. Ele a ergueu do chão, com Enzo no meio do abraço, rindo, finalmente completo. Nós não vamos para Lisboa, Tiago disse, encostando a testa na dela, limpando as lágrimas do rosto dela com os polegares. Nós vamos para casa. Ana sorriu, e pela primeira vez em anos, não sentiu medo. Vamos para casa. Enquanto eles caminhavam para fora do aeroporto, de mãos dadas, deixando o voo partir sem eles, Tiago sabia que a batalha com Jussara e Camila ainda não tinha acabado. Mas ele não se importava. Ele tinha acabado de ganhar a guerra mais importante de todas. 6 meses se passaram desde a noite dramática no aeroporto. O tempo, que antes parecia um inimigo implacável correndo contra eles, agora fluía num ritmo doce e tranquilo na pequena cidade do interior. Mas a transição não havia sido um conto de fadas imediato. A guerra que Tiago previra aconteceu. Durante os primeiros 3 meses, advogados de ternos caros frequentaram a pequena sala da floricultura como urubus. Camila Santos, ferida em seu ego, exigiu até o último centavo previsto no contrato pré-nupcial. Jussara, fria e implacável, fez questão de que o filho saísse do grupo Pereira apenas com as roupas do corpo e seu nome limpo. Tiago assinou tudo. Ele entregou as chaves da cobertura, os carros importados, as ações que valiam milhões. Ele viu seu patrimônio líquido despencar de 9 dígitos para o saldo de uma conta poupança modesta. Para a sociedade paulistana, Tiago Pereira tinha sido arruinado. Mas naquela tarde de sábado ensolarada, enquanto ele terminava de arrumar as cadeiras de madeira no jardim dos fundos da floricultura, ele se sentia o homem mais próspero da terra. Papai! O grito alegre veio da varanda. Enzo, agora com 1 ano e meio, desceu os degraus com a instabilidade fofa de quem aprendeu a andar há pouco tempo. Ele vestia um suspensório azul e uma gravata borboleta que o deixava irresistivelmente parecido com uma miniatura de Tiago. Tiago largou as cadeiras, limpou o suor da testa, mãos calejadas pelo trabalho real, não pela caneta de ouro, e pegou o filho no colo, jogando-o para o alto. O riso da criança ecoou pelo quintal, um som que valia mais do que qualquer dividendo trimestral. A floricultura, Jardim de Simone, havia se transformado. Com a visão de negócios de Tiago e o talento de Ana, o lugar não vendia apenas flores, vendia experiências. Eles reformaram o Jardim dos Fundos para pequenos eventos, e hoje, aquele espaço acolhedor seria palco do evento mais importante de todos.
Não havia mármore importado, nem lustres de cristal bacará, nem uma lista de convidados rigorosamente selecionada pela elite. Havia guirlandas de jasmins e rosas brancas, colhidas naquela manhã, penduradas nas árvores frutíferas. Havia o cheiro de bolo de nozes assando e o som de conversas genuínas dos vizinhos e amigos que ajudaram o casal nos momentos difíceis. A cerimônia começou ao pôr do sol. Um violonista local, amigo da família, dedilhou uma melodia suave que silenciou os convidados. Quando Ana Paula apareceu na porta da cozinha, que dava para o jardim, o mundo de Tiago parou novamente, exatamente como naquele saguão de hotel em Punta Cana. Mas agora não havia medo. Ana usava um vestido simples, fluido, de renda renascença feito à mão por uma costureira local. Ela não usava joias de diamante, usava uma coroa de flores naturais no cabelo solto e ondulado. Ela caminhava descalça pela grama, conectada à terra, real e radiante. Dona Simone, com os olhos inchados de tanto chorar de felicidade, conduziu a filha até o pequeno altar improvisado sob uma jabuticabeira. Você cumpriu sua promessa, meu filho, Simone sussurrou ao entregar a mão de Ana para Tiago. Você cuidou dela, e vou cuidar até o meu último dia, Tiago respondeu a voz embargada. A cerimônia foi celebrada por um juiz de paz, sem pompas, mas carregada de significado. Quando chegou a hora dos votos, Tiago segurou as mãos de Ana, olhando no fundo daqueles olhos cor-de-mel que o salvaram de uma vida cinza. Ana, ele começou, e precisou respirar fundo para conter a emoção. Eu passei a vida inteira construindo hotéis de luxo para que outras pessoas pudessem dormir confortavelmente, mas eu mesmo nunca soube o que era ter um lar. Eu achava que o amor era um contrato e que a felicidade era uma meta financeira. Você e o Enzo me ensinaram que a riqueza não é o que a gente tem no banco, mas quem a gente tem na mesa do jantar. Eu prometo ser seu parceiro na chuva e no sol, na falta e na fartura. Eu te amo mais do que a minha própria vida. Ana, com lágrimas escorrendo livremente, sorriu. Você me mostrou que o amor verdadeiro exige coragem, Tiago. Você saltou no escuro por nós, e eu prometo segurar a sua mão em cada passo desse novo caminho. Eles trocaram as alianças, anéis simples de ouro, feitos por um ourives do bairro com o derretimento de uma corrente antiga que Tiago tinha guardado. O beijo que selou a união foi aplaudido com assobios e gritos de alegria, enquanto Enzo, no colo da avó, batia palmas sem entender muito bem o porquê, apenas feliz pela felicidade dos pais. No entanto, do lado de fora daquela bolha de amor, uma cena silenciosa e solitária acontecia. Um carro preto blindado, com vidros escuros, estava estacionado do outro lado da rua de paralelepípedos. O motorista mantinha o ar-condicionado ligado, isolando a passageira do calor e da vida lá fora. Jussara Pereira observava tudo pela janela do carro. Ela viu, através da cerca viva baixa, o momento do beijo. Viu o sorriso do filho, um sorriso aberto, leve, sem as sombras que ela acostumara a ver nele. Viu o neto correndo pela grama, sendo abraçado por estranhos que pareciam amá-lo mais do que ela, sua própria avó de sangue. A solidão bateu em Jussara com a força de uma rocha. Ela tinha vencido, tecnicamente. Ficara com a empresa, com a mansão, com o status. Camila Santos já estava em Paris, gastando a pensão milionária com futilidades. Mas ali, vendo a simplicidade daquela festa, Jussara percebeu que sua mansão era um mausoléu. A senhora vai descer? Perguntou o motorista hesitante. Jussara tocou a maçaneta da porta. Seu coração, endurecido por anos de aparências, vacilou. Ela queria descer. Queria sentir o cheiro daquelas flores. Queria pegar aquele menino no colo. Mas o orgulho era uma corrente pesada demais. Não, ela disse, a voz falhando e escondendo os olhos marejados atrás dos óculos escuros. Eles não precisam de mim. Eles já têm tudo o que importa. Para casa, senhora. Para casa, ela respondeu, sabendo pela primeira vez que estava indo para um lugar onde ninguém a esperava. O carro partiu suavemente, deixando para trás a única riqueza que ela não conseguiu comprar. A festa no jardim continuou noite adentro. Luzes pisca-pisca se acenderam nas árvores, criando um céu estrelado particular. Tiago e Ana dançaram descalços na grama, com Enzo no meio deles, rindo enquanto tentava imitar os passos dos pais. Mais tarde, quando os últimos convidados foram embora, levando pedaços de bolo embrulhados em guardanapos,
a calma desceu sobre a casa. Tiago e Ana sentaram-se na varanda, exaustos, mas com a alma lavada. Enzo já dormia profundamente no berço, o som de sua respiração suave chegando até eles pela janela aberta. Tiago puxou Ana para o seu colo na cadeira de balanço de Vime. Ele olhou para as mãos dela, para a aliança simples, e depois para o jardim silencioso. Você está pensando no que perdeu? Ana perguntou baixinho, encostando a cabeça no ombro dele. Tiago riu, um som grave e tranquilo. Estou pensando no que ganhei. Sabe, Ana, hoje de manhã, quando eu estava ajudando sua mãe a fazer o café, eu percebi uma coisa. Eu não sinto falta do peso. Eu não sinto falta de ter que ser alguém que eu não sou para agradar pessoas que não gostam de mim. Ele beijou o topo da cabeça dela, inalando o perfume de jasmim que ela exalava. Eu olho para essa casa pequena, para o nosso filho dormindo ali, e eu sinto pena da minha mãe. Sinto pena da Camila, porque elas nunca vão saber como é essa sensação. A sensação de que se o mundo acabasse amanhã, eu não mudaria absolutamente nada no meu hoje. Ana levantou o rosto e o beijou. Um beijo lento, de gratidão e amor profundo. Nós vencemos, Tiago. Nós vencemos o mundo. Sim, ele concordou, olhando para as estrelas que brilhavam muito mais fortes ali no interior do que na poluição da cidade grande. Às vezes, a vida nos arranca o chão para nos ensinar a voar, e às vezes, ela nos tira tudo para nos devolver o que é essencial. E o essencial é muito mais bonito do que eu imaginava. Eles ficaram ali, abraçados, enquanto a noite os envolvia, prontos para começar o primeiro dia do resto de suas vidas reais. E assim termina a jornada de Tiago e Ana Paula, nos provando que a maior riqueza do mundo não é aquela que se guarda no banco, mas a que se abraça no fim do dia. E aí se emocionou. Se essa história de redenção e amor verdadeiro te prendeu e você não quer perder as próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.